Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Crochê da Gi Oficial. Eu me chamo Gisele e quero convidar você que é novo ou nova a estar se inscrevendo aqui no meu canal e ativando aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Aqui no canal nós temos videoaulas semanais, tá bom, pessoal? Pessoal, hoje eu venho trazer para vocês, né, a videoaula desse suplá que ficou maravilhoso. É naquele estilo, né, que a gente tá fazendo agora, com o design um pouquinho diferente, e ficou, gente, perfeito, né, pra mesa posta. Amei demais e vim trazer pra vocês hoje aqui, né, essa videoaula. Fiz nesta cor a videoaula, mas eu tenho também uma ali de outra cor, daqui a pouquinho eu vou estar mostrando pra vocês. Agora, pessoal, quero passar uns recadinhos aqui bem rapidinhos, tá? Aproveitando aqui que esse vídeo vai pra vocês já no comecinho da semana. Eu estou gravando, né, com uma semana em cima, né, de antecedência. Quero deixar alguns recadinhos para vocês. Bom, pessoal, o tapete Marlene, né, tem sido aí o maior sucesso. Eu quero agradecer a todos vocês, né, que vieram aqui no meu canal conhecer meu trabalho, você que veio, né, se inscreveu no meu trabalho, deixou um comentário, né, essas coisas, pessoal, fortalecem demais, né, o canal da gente. E aí a gente começa, né, a ser aí, ter mais visibilidade, né, tanto para os inscritos, mas também para o YouTube. É importante, né, que vocês venham e deixem aí, né, um comentário, para que a gente possa, né, tá movimentando esse vídeo, e aí assim, né, o nosso trabalho está sendo divulgado para outras pessoas, tá bom? Então, um abraço para você que passou aqui pelo meu canal, às vezes não se inscreveu, então eu convido você a estar aí se inscrevendo. E também, pessoal, quero deixar um outro recadinho aqui para vocês, né? Que eu fiz uma playlist somente, né, com os modelos que as e outras youtubers, né, soltaram aí do tapete Marlene. Eu já tenho uma playlist aqui no meu canal, ela já é bem antiguinha, tá? Que é a playlist de peças aqui do canal feitas por outras youtubers, tá bom? Pra deixar como inspiração de cores, modelo, né? Algumas fazem aí as suas adaptações. Isso é muito bom pra quem, né, gosta de ver esse tipo de vlog para poder fazer a peça. Então, eu já tenho aqui no canal esta play, tá bom? Mas, como o tapete Marlene, né, teve aí bastante resultado, eu fiz uma exclusiva para os modelos que saem aí, né, com esse design diferente, tanto o Marlene quanto o Jennifer. Então, aqui embaixo na descrição vai estar aqui, né, essas duas playlists para vocês estarem conhecendo o trabalho das outras meninas e se inspirando também. Tem muita cor linda, gente. Tem vários tipos de adaptação. Eu tenho certeza que uma delas aí vai dar certinho no seu ponto, caso você ainda tenha dúvidas, né, se você ainda não fez o trabalho. Aí, pessoal, outro recadinho que eu quero deixar para vocês aqui é para vocês me seguirem no Instagram e no Facebook, tá bom? Que eu ativei novamente a minha página lá no Instagram e no Facebook. O Instagram eu já faço, né? Ali, mas o Facebook estava desativado há algum tempo e eu resolvi estar ativando. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês estarem indo lá, tá bom? Aqui no canal, pessoal, agora também tem a função Seja Membro, tá? Essa função Seja Membro, ela tem uma mensalidadezinha paga, tá? Mas para se inscrever, pessoal, aqui no canal é gratuito, tá bom? Esse Seja Membro é para as pessoas, né, que tenha interesse de estar ajudando nós, né, criadores de conteúdo, a estarmos aí produzindo, né, as nossas peças aí através, né, dessa ajuda também financeira. Tem vários recursos, né, lá na função Seja Membro, e uma delas, né, é a videoaula com antecedência e alguns pedidos, né, de videoaulas, né, que alguém queira, lá na minha função Seja Membro. Esse é um dos benefícios, tá, de ser membro aqui do canal. Mas você pode, como eu falei, estar se inscrevendo gratuitamente aqui no canal, tá bom? E também, pessoal, eu fiz um grupo no WhatsApp, tá bom? As meninas estavam me pedindo, né, pra fazer já faz um bom tempo, e aí agora conheci várias outras meninas lá no Instagram. Lá no Instagram também tem uma página em destaque, tá? Lá no meu perfil de outros, né, que fizeram aí o tapete Marlene. Então, eu resolvi estar salvando elas todas lá no meu destaque para vocês estarem conhecendo o meu trabalho, né? E o trabalho das meninas, que são muito criativas. Tem cada combinação de cor maravilhosa lá para vocês estarem indo
né, conhecer. Caso você queira entrar no meu grupo do WhatsApp, você me procura lá no Instagram, que também é @crochêdaGioficial, tá? Que aí eu mando o link pra você ou coloco você lá no meu grupo do WhatsApp, certo? Gente, já falei demais, eu tô aqui de lado, ó, pra não tá fazendo sombra, tá? Aqui na peça. Então, gente, esse daqui é o suplá Camila, tá bom? Olha pra vocês verem, né, os detalhes, ele coube bem certinho aqui os talheres. Eu não tenho umas louças muito bonitas, mas olha, ficou bem certinho, tá dando pra vocês verem bem aqui, né? Aqui o copo é grande, ó, coube aqui bem certinho. Então, gente, esse meu suplazinho aqui, ele é bem simplesinho de fazer, tá? Eu fiz esse biquinho aqui que parece umas florzinhas, eu amei esse modelo. Você pode, né, tá usando aí sobrinhas de fio. Na videoaula eu falo quanto que eu gastei até aqui, então você pode estar aí, né, usando sobrinhas, caso você queira fazer essas peças aí avulso, né? Mas se você estiver fazendo também um kit, né, de suplá com 4 ou 6 peças, é só você se basear quanto que eu gastei em um desse aqui. Aqui, pessoal, eu vou estar tirando agora aqui pra vocês, tá? Os meus acessórios aqui, para vocês estarem vendo aí os detalhes. E eu vou estar falando para vocês aqui, né, o quanto foi que mediu, né? Ele mediu aqui, pessoal, dessa pontinha até essa outra pontinha aqui, 35 centímetros. Aquele prato que tava aqui é um prato fundo, né? Então, ele é grande. E daquela pontinha até essa outra pontinha aqui, pessoal, ele ficou medindo 48 centímetros. Vocês viram aí, né, que coube bem e com folga, né, os acessórios aqui da mesa, né, coube até com sobras de espaço, né, então vai dar pra vocês estarem se baseando aí pra estar aumentando ou diminuindo o tamanho da peça de vocês, tá? Aqui eu usei o barroco, né, Max Color amarelo, tá? Aqui eu usei a cor laranja, aqui é o verde floresta, e aqui eu voltei com o amarelo. Eu até separei um outro amarelo pra fazer, mas vocês sabem, né, gente, o barroco ele tem uma cor muito forte, aí apagou um pouquinho, então eu resolvi voltar novamente aqui com o amarelo. Mas supomos que eu tivesse feito essa base de cor clara, eu poderia tranquilamente estar usando qualquer outro amarelo aqui na base. O problema é que esse amarelo é muito lindo, né? Então, se eu colocasse uma cor mais fraquinha aqui, ia apagar aí o meu suplazinho, né? O meu suplá, pessoal, ele ficou aí pesando 165 gramas. Eu não achei ele tão pesado, porque vocês viram aí, né, que ele é bem grandinho. Agora, eu vou pegar o outro que eu fiz pra vocês estarem vendo, vou passar aqui um pouquinho e vai fazer sombra aí pra vocês. E o outro, pessoal, é esse daqui, ó. Esse aqui eu fiz, né, ele primeiro, mas não deu certo a videoaula porque eu perdi um pedaço, daí eu resolvi estar gravando de novo. E olha, gente, que gracinha que ficou, eles têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de carreiras, mas aqui, né, como o barroco ele é mais macio e o fio mais encorpado, ficou aí um pouquinho só maior, tá bom? Eu usei aqui a corzinha lilás e aqui também o verde floresta, essa cor aqui é o bordô. E essa aqui também é uma mescla da Milano, tá bom? É uma mescla bem clarinha, teve algumas bordinhas, né, que ficaram bem detalhadinhas assim, ó, ficaram parecendo realmente como se fosse, né, aí uma florzinha, gente. Ficou muito lindinho, né? Então, gente, esse aqui é o suplá Camila, a videoaula tá bem explicadinha, eu explico, né, pra vocês estarem aí adaptando o bico, né, Deixa eu voltar aqui de lado de novo, que eu tô fazendo sombra. Explico bem certinho pra esse bico dar certinho essa pontinha com essa pontinha, tá bom? Inclusive, lá na videoaula eu faço e desmancho com vocês durante a videoaula pra vocês entenderem esse processo. Caso vocês façam outros tamanhos aí, né, e precisem aí mexer na pecinha de vocês, vocês vão conseguir estar adaptando pra qualquer tamanho de peça que vocês venham aí a estar fazendo, tá bom? Gente, então agora, né, vamos lá pra videoaula. Eu uso agulha de número 3,5 e os barbantes são todos de numeração 6, tá bom? Espero que vocês gostem da videoaula. Fez essa peça, compartilha com a gente aqui no YouTube, me marcando, tá? Que daí eu consigo encontrar o vídeo de vocês. E também lá no Instagram, @crochêdaGioficial, tá? Beijão, então vamos lá pra nossa videoaula.
Então, pessoal, eu vou estar aqui agora, né, utilizando o barbante número 6 e agulha sempre a de 3,5 milímetros, tá? Então, eu vou pegar o meu barbante, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial e vou subir aqui, ó, correntinhas bem folgadas, tá? Ó, bem folgadinhas mesmo. Para o nosso trabalho ali não repuxar, tá? Aqui, pessoal, nós vamos estar fazendo o nosso cordão num total de 26 correntinhas, tá? Bem folgadinhas. Fiz aqui, pessoal, o meu cordão, ó, bem folgadinho. Agora eu vou dar minha laçada e vou vir aqui, ó, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta correntinha. Eu vou fechar fazendo aqui um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. No próximo, ponto alto. Então, pessoal, a gente vai fazer assim até chegar no final aqui do nosso cordão, né? E no total, a gente vai ter aqui 23 pontos altos. Ó, pessoal, voltando aqui, ó, eu fiz um total aqui de um ponto alto para cada uma de base, ficando com 23 pontos altos, tá? Contando com as correntinhas. Agora, aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três correntes, e aqui dentro desse espaço, eu vou colocar mais 6 pontos altos, ó, já vou dar um jeitinho de esconder aqui o meu fio. Então, a gente fez com as 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui dentro o 7º ponto alto. Ó, vamos contar para conferir. 2, 4, 6 e 7. Agora, aqui a gente vai para nossa partezinha reta, a gente vai pegar o pezinho do ponto alto, ó, e para cada ponto alto aqui da nossa base, a gente vai colocar um pontinho alto. Então, a gente vai preencher até o final, nessa partezinha aqui toda reta, com os pontos altos, tá? Então, a gente vai preencher até o final. Preenchi, pessoal, até o final. Esqueci de falar para vocês, o último pontinho a gente não vai preencher, porque a gente vai usar também para fazer a curvinha, tá? Então, aqui, ó, a gente usando esse pontinho e esse último pontinho, aqui nessa partezinha reta, a gente tem um total de 21 pontos altos, tá bom? E aqui dentro, então, das 3 correntinhas, a gente vai fazer novamente um total de 7 pontos altos. Segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o meu 6º e o meu 7º ponto alto. É sempre importante a gente conferir, tá? Para não ter problema de faltar ponto na outra volta. E agora, aqui também, pessoal, a gente vai preencher essa lateral, na qual, né, agora a gente vai ficar com 21 pontos altos. Então, daqui, né, até o final, a gente vai preencher, né, com os nossos pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho, né? Agora, eu vou vir aqui, ó, na primeira, na segunda, na terceira corrente e vou aqui fechar na última com um ponto baixo, tá, pessoal? Quando eu tô fazendo essas pecinhas delicadas assim, eu não tô fechando com pontos baixíssimos, porque tá ficando um buraquinho. Então, eu fecho assim com um ponto baixo. E aqui eu vou subir uma, duas, 3 correntes ou 2 aí, dependendo do seu ponto, tá? E aqui, pessoal, no mesmo lugarzinho, eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. No terceiro ponto, também vai ter 2 pontos altos. E para todos aqueles 7 pontos que a gente tinha ali na carreira anterior, a gente também vai fazer preenchendo com 2 pontos altos. Então, a gente vai ficar, né, com todos os 7 pontos preenchidos. Ó, tô no meu último pontinho. Agora, a gente vai conferir para ver se tá tudo certo, ó. Aqui a gente subiu, né, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 pontos. E aí, aqui agora, pessoal, a gente vai seguir aqui preenchendo
ponto sobre ponto até a gente chegar aqui no final e aí eu volto com vocês. Ó, gente, preenchi aqui, então fiquei com 21 pontos altos, né? Lembrando aqui nessa parte reta. Prendi a minha cachorra, gente, ela faz muito barulho aqui perto da janela e eu gravo aqui, né, no cantinho, ela fica latindo na grade ali. Aí eu prendi ela para não fazer tanto barulho. Aqui, pessoal, na nossa voltinha, ó, a gente também vai colocar 2 pontos altos em cada um de base. Naqueles 7 pontos que a gente fez ali na curvinha da nossa base. Então, aqui é só a gente ir, né, fazendo o mesmo trabalhadinho que a gente fez, para aumentar aqui a curvinha do nosso trabalho. Sempre colocando aqui, né, os 2 pontos de base. Estou chegando aqui no meu último pontinho. E aí, sim, eu vou parar e vou conferir se tá tudo certo aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos. Então, tá bem certinho. A gente vai partir aqui pra parte reta, tá? Que é um pontinho aqui para cada pontinho da nossa base até a gente chegar aqui no final da carreira. Aqui, pessoal, novamente eu vou vir aqui na última corrente, vou fechar aqui, fazendo aqui um ponto baixo, tá? Pra mim dá certo, mas se você quiser fechar com ponto baixíssimo, como a gente é acostumado, tá? Tranquilo. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes e aqui eu vou fazer no próximo ponto um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Fiz um grupinho aqui de 3 pontos altos. Uma corrente no próximo ponto, sem pular nenhum de base. Faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Deixa eu virar aqui um pouquinho assim. Uma correntinha de intervalo e aqui no próximo ponto, um ponto alto. A gente não tá pulando nenhum ponto de base, mas a cada 3 pontos altos, a gente tá fazendo o grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui é a nossa parte oval. Agora, a gente vai fazer uma corrente e vai vir aqui para começar a fazer a nossa partezinha, né, que fica um biquinho. Então, aqui, pessoal, nesse espacinho aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto. E no próximo espaço, eu coloco 2 pontos altos. Faço uma corrente. Agora, eu venho aqui, ó, pulo esse de base, venho no próximo e faço aqui 3 pontos altos. No mesmo lugar, tá? Assim. 1, 2 correntes e no próximo ponto eu faço aqui também 3 pontos altos. Então, aqui, pessoal, nessa primeira voltinha, aqui, ó, a gente fez 3 grupinhos de 3 pontos altos, sem pular nenhum pontinho de base, e separou por uma correntinha. Esse quarto grupinho aqui já é da nossa partezinha que vai ficar reta. A gente fez um ponto alto no próximo ponto e 2 juntos, tá? Uma corrente e 3 pontos altos aqui no penúltimo ponto e no último também 3 pontos altos separados por aqui as 2 correntinhas. Uma corrente e agora a gente vai pular um pontinho de base, vai vir aqui no próximo e vai fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula o pontinho de base e vem no próximo fazendo ponto alto. No próximo também e no próximo a gente tá fazendo o grupinho agora aqui na nossa parte reta de 3 pontos altos separados por uma correntinha e pulando um pontinho aqui da nossa base. Vou fazer com vocês ali até o final, que é bem rapidinho. Então, a gente tá fazendo o grupinho de 3, uma corrente, pula um de base. E volta a fazer aqui novamente os grupinhos, tá? Ó, a gente tá aqui no nosso último grupinho de 3 pontos altos. Então, a gente ficou aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 e 5 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente e pulando aí apenas um, né, de base.
Agora, aqui, pessoal, a gente vai fazer uma corrente e vai pular o primeiro pontinho aqui. Aliás, o último ponto, né, da parte reta. E no primeiro ponto aqui dos aumentos, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma corrente. E aqui no próximo, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Uma corrente. E aqui vamos fazer mais um bloquinho de 3 pontos, né? Esses 3 primeiros aqui, pessoal, né, é a nossa curvinha, tá? Uma corrente, no próximo um ponto alto, no próximo aqui 2 pontos altos. Uma corrente, eu viro aqui o meu trabalho e aqui, ó, pulo um, no próximo a gente vai fazer o nosso cantinho, que é 3 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes, no próximo ponto, ó, mais 3 pontos altos. Uma corrente, agora aqui a gente já tá na parte reta, a gente vai fazer o mesmo padrão do outro lado. Pula o primeiro pontinho aqui de base e no segundo a gente começa a fazer aqui os nossos 3 grupinhos separados por uma corrente, pulando aqui um ponto de base. Essas primeiras carreiras, pessoal, do trabalho, que são as que a gente mais tem que prestar atenção. Depois, né, dessa primeira carreira, da segunda, o nosso trabalho já vai ficar assim bem automático, tá? É só a distribuição de pontos mesmo, e aí depois, né, é bem simplesinho. Uma corrente, vou fazer aqui o meu último grupinho de 3 pontos altos. E aqui também, ó, sobrou o nosso último pontinho. Uma corrente, e agora eu fecho aqui na terceira correntinha, também fazendo um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu vou fazer agora, a partir daqui, né, 2 correntinhas apenas, tá bom? Vem aqui no próximo espaço, agora a gente vai aumentar esses grupinhos aqui da nossa partezinha curvadinha, tá? Eu vou erguer um pouquinho mais o celular, que tá parecendo muito a minha mão, né? Aí não dá pra ver direito o trabalho. Então, aqui, pessoal, a gente já distribuiu os pontos todos, tá? Esses 3 aqui é os 3 primeiras hélices que vão crescer, tá bom? Então, aqui, ó, nesses 3 primeiros, para cada um pontinho de base, vai ter um ponto. A gente vai vir aqui no segundo, vai fazer um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Como são as nossas hélices, a gente precisa fazer um aumento. Então, no último ponto, vai ter um ponto alto aqui junto. Uma corrente de intervalo. O próximo bloquinho, a mesma coisa. Um ponto alto. Segundo também. Terceiro também. No último, a gente faz o aumento. Uma corrente. E aqui também a gente segue fazendo o mesmo padrão. Só que aqui a gente tem que prestar atenção, porque tem outros grupinhos aqui de 3 pontos altos. Mas é só aqui nos primeiros que vai ter aumento, nos 3 primeiros. Aqui já faz parte da nossa partezinha reta. Então, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Aqui no segundo, vou fazer mais um ponto alto. E no terceiro, mais um ponto alto. Ó, ficando assim. 3 grupinhos de 4 pontos e esse aqui, né, que vai fazer parte do mesmo jeitinho da nossa parte reta, apenas com 3. Faço aqui uma corrente, venho aqui no primeiro ponto do meu cantinho e faço um ponto alto. Uma corrente, agora aqui dentro, ó, do meu cantinho, eu vou fazer novamente mais um cantinho. Então, aqui são os nossos 3 pontos altos. 2 correntes e aqui mais 3 pontos altos. Uma corrente, agora eu venho aqui, ó, novamente para fazer o mesmo trabalhadinho que a gente fez desse lado e faço aqui um ponto alto. Uma corrente e aqui nesse espacinho, ó, aliás, nesse espacinho não, nesse bloquinho, a gente vai fazer também um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Aqui a gente já tá na nossa parte reta. A nossa parte reta vai ser toda desse jeito.
um bloquinho, né, com 3 separados por uma correntinha. Venho pro próximo bloquinho e sigo fazendo aqui ponto sobre ponto, uma corrente, e assim vou até a gente chegar ali. Vou terminar ali com vocês, vou mostrar bem certinho, tá? Porque no começo aqui, vocês vão ver que vai ter muito bloquinho de 3 até o trabalho se dividir. E a gente não pode misturar, né, a parte reta com a nossa parte oval, tá? Ó, aqui eu já tô no meu último bloquinho. Vou fazer aqui uma corrente. E aqui, ó, então, deixa eu ver se vocês estão vendo. Aí, aqui a gente fez o cantinho, né? Esses buraquinhos aqui vão servir para fazer os próximos pontos. E aqui, onde a gente tinha os 5 bloquinhos, a gente manteve eles separados por uma correntinha, tá? E aqui, ó, já estamos na nossa parte curvadinha, na parte ovalada. Então, eu sei que aqui o primeiro, o segundo e o terceiro bloquinhos vão ser idênticos, fazendo um ponto para cada um de base. E no meu último ponto, um aumento. Uma corrente de separação. Aqui também. Segundo bloquinho, um para cada de base, separados aqui, né, por uma corrente. Não podemos esquecer dos aumentos. E aqui novamente, 3 pontos altos. No último, o meu aumento. Faço uma corrente e aqui faço um ponto alto para cada pontinho aqui da minha base. Assim. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto alto aqui nesse primeiro, né, do nosso cantinho, uma corrente, e aqui vai ser cantinho dentro de cantinho, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui novamente a gente vai fazer o ponto alto, uma corrente. Aqui a gente já está no grupinho de 5 pontos altos, aliás, de 3 pontos altos, então a gente vai manter fazendo aqui, né, bloquinhos sobre bloquinhos, ou para bloquinhos separados aqui, né, por uma correntinha até o final da nossa peça, tá bom? Aqui no finalzinho da nossa carreira, ok? Então, eu vou fazer até o final, volto já com vocês. Terminando aqui a carreira, pessoal, eu vou fechar aqui, né? No último pontinho, eu fiz uma correntinha, vou fechar aqui e vou subir aqui 1, 2 e 3. E aqui eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. E no último, o meu aumento. Fiz aqui o meu primeiro grupinho. No segundo, é a mesma coisinha. Um pontinho para cada um de base. E outro aqui, no último, né, um aumento. Aqui a gente já fez, né, os 3 grupinhos, então agora aqui a gente faz uma correntinha, e aqui nesse grupinho é só 3 pontinhos mesmo, né, que a gente tá fazendo aqui a nossa partezinha mais retinha do trabalho. Uma corrente, e aqui um ponto alto, aqui um ponto alto, e aqui no próximo mais um ponto alto, ó. Aqui a gente faz uma corrente, e aqui 3 pontos altos. Então, a gente fez aqui novamente mais o cantinho, tá? Uma corrente, e aqui a gente vai fazer o mesmo padrãozinho, fazendo aqui um ponto alto. Opa! No intervalinho, um ponto alto. E no outro intervalinho, um ponto alto. Assim, perdão, pessoal. E aqui, ó, para cada um de base,
Fiz o grupinho aqui, os 5 grupinhos, tá, pessoal? Aí agora, ó, a gente tá aumentando aqui os grupinhos, tá vendo? Sempre aqui perto, né, dos cantinhos, vai aumentar aqui um grupinho, tá? Então, aqui eu fiz uma corrente e aqui eu estou naqueles grupinhos que vai fazer parte da minha parte ovaladinha. Então, quando a gente chegar nele, vai ser um pontinho para cada um de base. Eu cheguei no meu último ponto, eu tenho que lembrar que eu preciso fazer um aumento, uma corrente. E aqui, novamente. Cheguei no meu último, faço o aumento. Uma corrente, e aqui no nosso último grupinho, agora já vai ficar mais fácil da gente estar notando onde que são, né, esses 3 grupinhos, porque eles já tiveram bastante aumento aqui. E aí, então, a gente não se confunde mais, ó. Então, ficou assim. E aqui, ó, a gente já vai estar saindo para essa partezinha. Uma corrente, e aqui eu mantenho novamente o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui um ponto alto. Vou criar mais um grupinho, um ponto alto no intervalo e um ponto alto aqui. Uma corrente, sempre é importante a gente ir virando o trabalho junto com a nossa mão, tá? Para ele não ficar entortando. E aqui, né, fiz os 3, venho para dentro do espacinho e faço aqui novamente o meu cantinho. Uma corrente, e aqui a gente vai fazer o nosso bloquinho, tá? Aqui, pessoal, se vocês quiserem, né, ir fechando esses buraquinhos, ó, aqui, por exemplo, nesse buraquinho, eu fiz uma correntinha e já pulei pra cá. Quando eu tentei fazer, né, aqui, ele ficou torto aqui o meu biquinho, tá? Por exemplo, né, aqui nesse lugar, vocês preencherem ele já com pontos altos e aqui é apenas fazer a divisão, né? Só que eu fiz, ele não ficou com esse cantinho aqui, ó, frisadinho, tá? Por isso que eu deixei assim. Uma corrente, e aqui vou seguir até o final da carreira, fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Aqui é idêntico, tá, pessoal? Então, vocês façam aí e eu volto com vocês pra gente dar aqui a sequência. Então, aqui vou fechar aqui na terceira novamente. Ó. E aqui faço uma, 2 correntes folgadinhas ou 3 mais apertadinhas. E aqui a gente vai estar aumentando os grupinhos aqui com os nossos 3, 4, 5, 6, ó, agora é o 6º ponto alto. Então, pessoal, reparem que aqui, ó, a gente tinha 3, 4, 5, 6. Sempre aumentando o último, vai aumentar um pontinho por carreira, tá? Deixa eu só arrumar meu fone aqui, que tá caindo. E aí, agora, pessoal, a gente vai dar a sequência aqui, fazendo o grupinho por todo o nosso trabalho, tá? Por todo o nosso trabalho vai ter esse aumento aqui. Uma corrente. E aqui, ó, a gente vai manter o nosso grupinho de 3, tá? Aqui a gente vai fazer uma corrente e aqui, ó, a gente fez um novo grupinho. Então, eu faço uma corrente e mantenho agora idêntico a esse. Em cima do grupinho de 3, eu vou fazer 3 pontos altos novamente para cada um ali da minha base, ó. Ficou dessa maneira aqui. Uma corrente e agora, ó, reparem que a gente vai repetir essa carreira, ó. A gente fez aqui o grupinho, a gente vai fazer uma corrente, vai vir aqui no primeiro e vai fazer aqui um ponto alto, uma corrente, e aqui no próximo a gente vai fazer o nosso cantinho.
E aqui nesse espacinho vazio, na próxima carreira, vai ser a mesma coisa desse, ó. A gente vai fazer um novo bloquinho aqui de 3 pontos altos, tá bom? Então, aqui dentro do cantinho, são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui também a gente vai deixar o espacinho de uma correntinha, ó. Faço outra correntinha, venho no bloquinho de 3 aqui. Porque a gente, no próximo, a gente também vai crescer um grupinho do lado aqui, né, do nosso cantinho, ó. Então, pessoal, aqui, ó, a gente já tá, né, na nossa parte retinha aqui, vai ser bloquinho, grupinho de pontos altos em cima desses bloquinhos aqui. Na curva, sempre aumentando um ponto aqui de base, né, por elas 3 vezes. E aqui a gente vai repetir a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Quando a gente chegar aqui, ó, a gente vai fazer ponto sobre ponto nesse bloquinho, uma corrente, ponto sobre ponto nesse, e aqui, ó, a gente vai fazer esta casinha que a gente fez para colocar o próximo ponto. Então, essa outra volta aqui, ó, a gente repete idêntica a essa que a gente já fez. Vou completar a minha volta e venho com vocês aqui no finalzinho da carreira. Ó, pessoal, finalizei aqui, faço uma correntinha, vou finalizar do mesmo jeitinho que a gente já tava fazendo, tá? Ó, subo aqui uma, 2 correntes folgadinhas, né? E vou fazer aqui um ponto para cada pontinho aqui da minha base, e no último eu vou fazer o aumento. Vou fazer mais esse cantinho com vocês, pessoal, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui quantas carreiras que a gente vai fazer, tá? O nosso bico, ele é bem pequenininho, bem delicadinho, tá? Então, assim, a base maior, né, vai ser aqui mesmo do centro do nosso suplá, tá? Aí, a hora que eu voltar, eu já vou trazer pra vocês o peso, tá bom? E a medida que no meu ponto está, porque eu acho importante, né, passar esses detalhes por causa da diferença de ponto que a gente tem, e aí vocês conseguem, né, ver se vocês precisam fazer mais ou menos carreiras, e aí eu ajudo vocês aí, né, a estar fazendo mais carreiras. Aqui, ó, nos grupinhos, a gente faz uma corrente de intervalo e mantém ponto sobre ponto. Uma corrente aqui no próximo, ponto sobre ponto, uma corrente. E aqui, ó, a gente vai fazer novamente mais um grupinho, igual a gente fez ali do outro lado. Uma corrente, ó. E aqui dentro, pessoal, a gente vai fazer novamente mais um cantinho. E aqui, ó, reparem que eu esqueci de um pontinho, dos 3 pontos. Vou deixar assim mesmo, né, pra gente adiantar a videoaula. E não vai fazer, assim, muita diferença. Mas não é legal a gente fazer uma peça já assim, né? Então, aqui, pessoal, eu vou seguir fazendo esse cantinho. E aqui já vou fazer mais um grupinho de pontos altos. Uma corrente, e aqui vou seguir fazendo. Então, pessoal, nessa volta aqui, a gente vai ter que tomar cuidado apenas com os cantinhos marcadinhos. Porque aqui a gente vai manter o mesmo padrão, aqui a gente sempre vai estar aumentando ou criando um espacinho para fazer, né, o nosso próximo bloquinho, tá? Então, eu vou pegar outra peça aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Ó, pessoal, então, aqui, nessa partezinha vazia, antes da nossa carreirinha fechada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições aqui, né, da base do meu tapete. Esse fio que eu tô usando aqui, ó, ele é um pouquinho mais grosso, ó, reparem, né?
Ele mesmo sendo aqui o barbante 6, ó, como ele é o barroco, né? Ele é mais macio, então já cresceu o meu trabalho um tamanho bom. Esse aqui, pessoal, eu vou fazer também, tá? Aqui as minhas 6 carreiras, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a outra é fechada. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, essa é a quinta e essa é a sexta. Então, a gente vai fazer mais 2 carreirinhas fazendo essa sequência aqui. Depois, quando eu voltar, eu já vou medir para vocês verem o tamanho, tá bom? Só, né, cuidem de repetir aqui essa sequência de aumentos, tá bom? A gente vai estar fazendo o bloquinho. No próximo, a gente vai repetir ele e vai fazer essa casinha para colocar o próximo aumento de bloquinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha sequência. Tô vendo se tá aparecendo a cor para vocês, para mim parece que tá meio apagadinho aqui. Vou fazer aqui a minha sequência e volto com vocês com as minhas 6 carreirinhas aqui, fora essas, né, concluídas. Aqui, pessoal, vou fazer uma correntinha e vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E vou puxar aqui pra trás, ó, no segundo pontinho, pra ficar mais escondidinho. E o arremate ficar aqui pra trás, tá? E aqui eu vou cortar o meu fio. E vou agora aqui, pesar com vocês só essa partezinha. E depois eu vou medir antes da carreira aqui fechada. Então, aqui, pessoal, ó, tá pesando, opa, está pesando 86 gramas, tá? E agora eu vou medir pra vocês, porque esse barbante barroco, ele é um pouquinho mais grossinho, né? Então, aqui, ó, tá com 38 de largura, de comprimento, hoje eu tô falando todo invertido, né? E 23, né, ainda de largura. Então, agora aqui a gente vai vir com a nossa carreirinha fechada, tá? Eu vou pegar aqui o meu barbante, eu vou tá fazendo com um barbante laranja, que eu acho que vai combinar aqui, né, com essas cores. E ela é uma cor, assim, meia neutra, né? Que não vai apagar aqui a nossa cor amarela e nem a outra cor que a gente escolheu pra trabalhar. Vou soltar um pouquinho aqui do fio. E aqui, pessoal, a gente vai prender com baixíssimo e vai prender aqui, né, em qualquer lugarzinho. E vai agora subir aqui 1, 2 correntinhas e aqui vai fazer pontos, ponto alto aqui, no intervalinho, pessoal, ponto alto. Aqui no primeiro, novamente, mais um ponto alto. Aqui vai ficar meio apertadinho mesmo, né? Que a gente finalizou aqui a carreira com o ponto baixíssimo, né? Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Aqui vai ser um ponto para cada pontinho de base. E aqui no último, a gente vai novamente, vou puxar aqui para eu poder cortar daqui a pouquinho. E aqui a gente vai novamente fazer o aumento, tá? E aqui no intervalinho, deixa eu fazer um pontinho alto. Deixa eu só arrumar que ele ficou meio torcido aqui. Um ponto alto. Aqui nesse próximo, a mesma coisa, tá? Vamos fazer aqui um pontinho para cada pontinho de base. Deixa eu já cortar aqui, que tá me incomodando aqui um pouquinho. E aí, aqui a gente vai fazer essa mesma sequência. Já estou estranhando aqui que não é barroco, né, pessoal? Um aumento no último. E aqui no espacinho, um ponto alto. Aqui, pessoal, a gente vai fazer do mesmo jeitinho, tá? Então, chegando aqui nessa partezinha, eu volto com vocês. Aqui vai ser um ponto para cada de base,
mantenho o aumento e no último ponto aqui, um ponto alto. Fiz aqui, pessoal, o aumento no último, no espacinho vazio. Aqui a gente vai fazer o mesmo padrão, tá? Para cada grupinho desse de 3 pontos, vai ter aqui um ponto alto sobrepondo. No espacinho, um ponto alto. Novamente o grupinho, um ponto para cada de base. Assim a gente vai fechar toda essa carreira, né, com os nossos pontos fechados. Aqui eu sigo ali naquele espacinho vazio, vou fazer ali junto com vocês, tá? Ó, aqui a gente chegou no espacinho vazio, então é um pontinho no espaço, porque tem uma correntinha, um pro ponto alto e outro aqui pro nosso ponto, espacinho, né, que seria ali o nosso outro ponto. Aqui, pessoal, nessa partezinha do cantinho, também vai ser um ponto para cada pontinho de base. Aqui no último, um ponto. E aqui a gente vai virar, né, o nosso trabalhinho e vai fazer aqui uma correntinha apenas. Se você quiser, pode estar fazendo duas. E aqui a gente vai virar para esse lado, ó, fazendo um pontinho também dentro. E agora, um pontinho para cada uma aqui da minha base. Espacinho de uma corrente, um ponto alto. Espacinho aqui, um ponto alto. E aqui nessa partezinha reta, pessoal, vai ser um para cada pontinho de base. E no espacinho de uma corrente, vai ser aqui um ponto alto. Então, aqui, pessoal, nosso trabalho tá ficando assim. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó, tá ficando assim. Aqui a gente vai fazer o mesmo padrão, tá? Onde tem ponto alto, tem ponto alto. Onde tem espacinho de uma correntinha, vai ser aqui uma correntinha. Aqui, nessa partezinha e aqui nessa aqui, ó, a gente vai fazer aqui a mesma coisinha, tá? Um ponto alto para cada de base no último aumento. Onde tem uma correntinha, vai ser um ponto alto. Nessas emendinhas, né, nos espacinhos aqui entre. Então, pessoal, complete toda a volta, eu venho com vocês aqui. No final da carreira, a gente vai chegar, né, aqui e vai cortar o nosso barbante, pra gente tá agora vindo, né, com a nossa cor verde, ok? Ó, pessoal, eu passei aqui a volta, ó, reparem que já deu uma ajustada boa aqui nos pontos, tá? Agora eu vou medir de novo com vocês, tá? Na verdade, eu tive que ter medido nessa hora aqui, ó, ele tá com 40, quase 41 aqui de comprimento e de largura tá 26, tá? Agora, vamos pesar antes da gente tá colocando aqui o nosso verdinho. Então, se aí no seu ponto, né, ele deu menos carreiras ou mais carreiras, aliás, mais peso, menos peso, compensa você tá medindo, colocando aí, né, o seu prato, ó, minha balancinha tá sujinha. Colocando aí o seu prato pra você ver, né, se tá tudo certo aí com o seu, você vir já com o acabamento, tá? Ó, deu 110 gramas até aqui. Essa peça é muito econômica, gente. E o resultado é incrível. Então, aqui, nós vamos, né, estar começando, tá? Aqui pode ser em qualquer lugar. Mas eu sugiro para vocês começar aqui por um cantinho, que aí a gente vai conseguir ver bem certinho a nossa contagem de pontos, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho e vou explicar para vocês. Então, a gente vai começar aqui dentro, tá bom? Eu vou amarrar meu barbante direto aqui, ó. Amarrando bem firme. E aqui, pessoal, eu vou pegar o fiozinho lá atrás, ó. Vou deixar esse aqui um pouquinho mais solto, só para mim subir ele depois. Eu vou fazer aqui uma e duas correntes. E aqui eu vou fazer a minha laçada, vou passar aqui dentro e vou puxar dois e vou tirar aqui de uma vez. E vou tirar e vou fazer, aliás, duas correntinhas. Agora aqui nesse mesmo espacinho,
a gente vai fazer aqui um ponto alto, tirando só a metade dele, e aqui mais um ponto alto, tirando só a metade dele. E agora aqui a gente vai puxar, tá? E aqui a gente não vai fazer correntinha. Aqui a gente fez, né, um Vzinho dentro aqui do nosso espacinho. E aí agora aqui, pessoal, a gente vai pular esse primeiro ponto, vai vir aqui nesse próximo, tá? E vai fazer aqui novamente mais um grupinho aqui de pontinhos, tá? Então aqui, ó, no segundo pontinho após ali a gente tá. Faço um ponto alto sem terminar, faço novamente outro ponto alto, tiro duas laçadas e agora sim puxo aqui as duas. Faço aqui uma, duas correntinhas e agora no mesmo lugar eu vou estar fazendo novamente aqui os dois pontos altos aqui sem terminar. Gente, essa rua hoje tá que tá, né? Vocês viram que as crianças estavam ali, já passou caminhão, já passou carro de anunciante e agora o trem tá passando. Nossa videoaula hoje tá concorrida, hein? Ó, lá vem uma motinha. Então, aqui fiz um ponto alto sem terminar e no mesmo lugar eu vou fazer novamente o outro ponto alto, só que tiro dois e agora eu puxo assim todo junto, tá? Depois desse fiozinho a gente sobrepõe e aí, né, a gente acaba escondendo, né, ele na próxima voltinha. Aqui, gente, eu vou pular 1 e 2 de base, tá? Aí, no caso, gente, é importante, né, que vocês vejam bem certinho a quantidade de pontos, né, que vocês têm que pular na carreira, no trabalho de vocês, tá? Então, aqui, ó, aqui a gente pulou um, aqui a gente vai começar essa partezinha pulando aqui um, dois e no terceiro, tá? No terceiro, aliás, no quarto, perdão, um, dois, três e no quarto a gente vai fazer esse pontinho sem terminar e vai fazer outro ponto alto tirando dois e aí sim terminando. Uma, duas correntes no mesmo lugar, no mesmo processo, sem terminar, e um que eu termino e fecho todos juntos, ó. Uma, duas, três e quatro. E aqui, mais uma perninha de Vzinho, duas correntes, e aqui novamente mais, ó. Então, a gente tá fazendo Vzinhos fechados os pontinhos juntos para ficar bem delicado, tá bom? Um, dois, três, e aqui no quarto, novamente, mais um grupinho com esses Vzinhos. Aqui, pessoal, o importante, né? É importante, aliás, que vocês venham colocando o trabalho de vocês, tá? Se duas correntinhas estiver sendo pouco, coloquem 3 correntinhas, tá bom? Ou às vezes necessário pular menos ponto. Mas se ficar um pouquinho esticadinho, não tem problema, que o nosso biquinho vai ajustar aqui depois. Então, pessoal, eu vou fazer, né, por toda aqui a minha carreira, seguindo, né, este mesmo padrão. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem, ó. Pulando, né? E aqui, quando eu chegar aqui, ó, eu volto com vocês, tá? Nessa partezinha aqui, a gente vai voltar para fazer a curvinha. Ó, aqui, pessoal, eu fiz, ó, pulando 3 pontinhos, tá? Aqui nessa partezinha, a gente vai pular menos ponto, para não acontecer, né, de o nosso trabalho ficar estranho, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer a minha laçadinha, vou pular 1, 2, no terceiro, vou fazer um grupinho também de 2 pontinhos altos aí terminados juntos. 2 correntes no mesmo espaço, faço aqui como se fosse um Vzinho, né? Só que no caso ele tem aqui os 2 pontinhos. 1, 2, 3, no 3, né? No terceiro. 2 correntes. Então, agora aqui nessa partezinha, ó, a gente vai fazer pulando aqui apenas 2 pontinhos de base. É bem gostoso de fazer esse Vzinho, tá, pessoal? A gente faz ele bem rapidinho e eu acho que ele dá um detalhe, ó, eu vou desmanchar aqui porque desfiou aqui o meu fiozinho. Ele dá um detalhe mais gordinho aqui na peça, mais preenchido, né, em determinadas peças. Fica bem mais bonitinho, né, assim,
do que só o Vzinho normal que a gente costuma fazer para fazer aí as tulipinhas, né? Ó, aqui a gente vai seguir fazendo. Aqui, pessoal, enquanto eu vou fazendo, eu vou falando aqui com vocês que nesse caso aqui, o nosso bico, ele não tem assim muito segredo pra gente fazer a contagem dele, mas como os lequinhos aqui são pertos, vai ser fácil de nós estarmos adaptando. A gente precisa estar fazendo aqui os grupinhos, né, para tá fazendo o nosso biquinho. O nosso biquinho, ele vai ocupar dois Vzinhos, opa, errei aqui, dois Vzinhos desse daqui. Porém que para eu fazer o mesmo lugarzinho, né, nos cantinhos do nosso tapete, que no caso ele tem duas partezinhas retangulares e duas partezinhas ovaladas, né? Aqui, ó, eu tô numa curvinha, mas essa curva aqui, ela faz um pontinho, né? Arredondadinho, uma curvinha bem redonda. A outra não, a outra é um biquinho. Então, pra gente chegar ali e ter a certeza de que o nosso bico vai dar certo, pessoal, ele tem que tá... Ó, cheguei aqui, agora eu vou abrir pra falar pra vocês. O nosso biquinho aqui, ó, a gente vai começar a contar daqui até a gente finalizar o último, que é aqui também dentro do cantinho, tem que totalizar um total desses grupinhos aqui, aliás, desses Vzinhos aqui, né? Não importa a quantidade de grupinhos que dê, ímpares, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode adaptar esse bico aqui em qualquer peça, desde que nesse caso aqui, né, que é os estilo Marlene, ele tenha uma pontinha aqui, né, desse jeitinho, e vai e termine aqui com a outra pontinha que seja ímpar. Então, se essa aqui é a nossa primeira, a nossa última lá tem que terminar aqui com ímpar, tipo 25, 27, né? Vamos contar aqui pra gente ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou fazer mais uma aqui para dar 21. Aqui a gente vai pular 3, né, que a gente já tá naquele espacinho. Eu sei, pessoal, que muitas pessoas gostam, assim, de um bico de fórmula exata, né? Só que eu gosto de explicar para vocês aqui como funciona o bico, para vocês estarem adaptando também em outros modelos, né? Para não ficar aquela mesmice. Então, daqui até aqui, eu tenho ímpar. Então, aqui vai ser par, ímpar, par, ímpar. Então, aqui, ó, eu tenho que fazer caber esses pontinhos ou adaptar. Eu vou ir fazendo aqui pra gente ver, ó. 1, 2, 3, no quarto, a gente fez aqui mais um grupinho. Contando aqui pela cabeça... Esse aqui é um número par. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, vou fazer aqui... Opa, 1, 2, 3, 4, vou fazer aqui um de número ímpar. E aqui... eu preciso fazer agora mais um, tá? Antes de chegar ali. 1, 2, 3, 4. Só que se eu colocar ele aqui, ó, ele vai ficar diferente desse daqui, né? Aqui eu fiz um bem no pezinho, tá vendo? Só que nesse caso aqui, pessoal, o que que a gente vai tá fazendo? Ó, eu vou ter que desmanchar esse último aqui que eu pulei 2 e pular 3. E esse aqui também e pular 3, até eu conseguir encaixar, tá? Eu vou desmanchar aqui. Talvez eu esteja confundindo alguém, mas eu sei que vai ser mais proveitoso para quem aprender a adaptar aí o bico, tá bom? Que como eu falei para vocês, vocês podem, gente, estar usando aqui em inúmeros tapetes, né? Outras peças, caminho de mesa, tá bom? Ó, 1, 2, 3 no quarto. Aqui eu deveria ter pulado 3, mas como eu quero fazer com que os pontinhos deem mais certo lá perto da minha curvinha, não tem problema. Eu fiz alguns vídeos aí, pessoal, explicando, né? E
bastante inscritas gostaram disso, porque às vezes a gente dá o bico de tamanho exato, de fórmula exata, e aí o que acontece? Às vezes, no seu ponto, você precisa fazer mais carreiras do que eu. E aí, conforme você precisa aumentar ou diminuir a sua peça, dependendo do seu ponto, foge ali do padrão que eu criei a minha peça. E tem muita gente que não consegue adaptar. Então, por isso que eu sempre, né, em todas as aulas, praticamente todas, eu estou aqui conversando com vocês sobre isso, sobre a adaptação, que é muito importante vocês aprenderem, que aí vocês conseguem, né, fazer a peça ou juntar uma peça com a outra. Agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai dar certinho aqui em um antes. Mas, pessoal, além de tudo, opa, eu sempre tô fazendo aqui o vizinho inteiro. Além de tudo, a gente precisa voltar conferindo, tá? Pra gente não correr o risco de errar. E aqui dentro do espacinho, a gente vai fazer o nosso vizinho, que vai ter que ir de encontro com aquele lá. Ó, então aqui a gente fez um vizinho aqui e um vizinho aqui. A gente vai contar e tem que terminar esse vizinho, terminar com esse em ímpar, tá? Vamos ver se agora vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ó, deu certo. Então, eu vou virar aqui agora e vou seguir aqui nessa mesma reta. Então, aqui, ó, eu vou pular um e vou fazer aqui o meu vizinho. Duas correntes e sigo aqui novamente. Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar, né, que a gente fez a mesma quantidade de pontos de um lado e de outro. Então, lá, né, quando eu chegar aqui nessa parte, perdão, pessoal, a renite chegou. Quando eu chegar aqui nessa parte, eu sei que também por 2 vezes eu vou ter que pular 3 pontos em vez de pular 2. Para ficar mais fácil de chegar lá no meu final do meu trabalho, eu estar adaptando, tá? Quem às vezes não gostou aí desse estilo, tá, pessoal? Me desculpem, mas na verdade, os modelos, né, eles não têm, assim, uma fórmula exata. Às vezes, a gente consegue, né, transmitir, tem um bico aqui no canal do Tapete Fernanda, praticamente de todas as maneiras que você fizer ele vai dar certo. Só que são casos e casos, né? No mais, os bicos todos são cheios de pontos e contagens, tá bom? Quase todas as videoaulas que eu assisto são assim, ensinando a adaptar, mas eu decidi mostrar para vocês aqui na prática, para vocês verem como que funciona, né? Essa partezinha aí que faz muita artesã quebrar a cabeça. Eu conheço, né, algumas meninas aí que também produzem conteúdo, que fazem trabalhos lindos, né? Quando chega no bico, a gente já fica assim, né, meio receoso, porque não é assim tão simples. Então, a gente precisa aprender a adaptar no nosso ponto aquela peça e também esses detalhes, né, de quantidade de ponto, que é o caso aí dos bicos. Então, pessoal, aqui, né, já ficou bem explicadinho. Vocês vão ter que fazer a mesma coisa desse lado de cá, tá? Fazer aqui, né, a quantidade de pontos e conferir se esse início, aqui é o primeiro, é ímpar, e o último aqui vai terminar em ímpar também, tá? Então, eu vou completar aqui minha volta pra gente vir fazendo aqui o nosso biquinho, né, que parece uma florzinha. Ó, opa, bati aqui. Aqui, pessoal, eu fiz toda a voltinha, ó, e já contei tudo bem certinho, né, pra não ter erros. Agora, eu vou arrematar o meu fio aqui, ó. A gente vem aqui onde a gente juntou os pontinhos a primeira vez, puxa ele direto e vem aqui, ó, nessa... Opa, tá o fiozinho ali, nessa aqui, e puxo os dois, por baixo dos dois, perdão, esse fiozinho aqui lá pra trás. Uma corrente, corto meu fio, puxo bem puxadinho aqui e vou escondendo ele pra passar aqui, né, sobrepor
aqui quando a gente me passar, né, a nossa corzinha. Aqui, ó, eu vou puxar ele aqui pra trás, pra ficar mais escondidinho. Aqui eu vou puxar, que eu também tenho que terminar de esconder. E aí, aqui, ó, eu venho transpassando ele pra sobrepor depois. Novamente com a minha cor amarela, tá? Eu até ia fazer em outro tom, mas eu acho que não vai combinar muito, porque esse amarelo é bem forte, né? Mas vocês podem estar combinando essa cor da base com a corzinha da tulipa ou com essa cor aqui que fica bem legal, tá? Então, agora aqui, ó, a gente vai pegar o biquinho do canto como referência, porque aqui vai ter uma florzinha. Então, aqui vai ter a florzinha, aqui vai ser um ponto baixo, aqui a florzinha, aqui um ponto baixo. Então, eu vou deixar para começar daqui com um ponto baixo, tá? Que eu venho, prendo fazendo um ponto baixo, e aqui nesse espaço, ó, aqui no próximo vizinho, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto e depois mais um ponto alto, ó, fiquei com 2 pontos altos aqui. Uma, 2 correntes, e aqui nesse espacinho, aqui, pessoal, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço o meu... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Como que eu faço aqui o meu picô, que é bem facinho, tá? Ó, fiz aqui os 2 pontos altos, 2 correntes, aí o meu picô, em vez de eu pegar aqui, eu pego na cabeça do pontinho, ó, e puxo. Fiz aqui o meu picô, aperto ele, venho novamente aqui no espaço, faço 2 pontos altos. 2 correntes, mais um picô, e puxo aqui pra ficar um picô bem certinho, tá bom? Novamente no mesmo espaço, 2 pontos altos, 2 correntes e aqui mais um picô. E aqui mais 2 pontos altos. A gente vai fazer até a gente ter aqui, ó, 3 pontinhas aqui de picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. E agora, ó, a gente fez aquela contagem para aqui nesse cantinho ter uma florzinha. Então, aqui vai ser um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntes e um picô. Arrumei aqui o celular. 2 pontos altos, 2 correntes e fecho o meu picô. Novamente, 2 pontos altos. Então, reparem, né, que nós estamos fazendo aqui os picôzinhos, mas entre eles tem 2 pontos altos. E o último a gente usa para prender aqui o picô. E aqui, novamente, mais 2 pontos altos, assim. Daí, aqui, ó, um picô vai ser a florzinha, outro picô, ponto baixo, tá? Para fazer esses espacinhos aqui entre as florzinhas. E aqui nesse espaço agora, a gente vai fazer a mesma coisa. São aqui 2 pontos altos, 2 correntes, picô, ajusto. 2 pontos altos, 2 correntes, fecho aqui o picô. Fiz o segundo. Mais 2 pontos altos, 2 correntes, opa, fiz aqui o picô. Volto aqui dentro novamente e faço aqui, ó, os meus 3 picôs. Agora eu venho aqui e prendo com um ponto baixo. Então, agora aqui, pessoal, a gente vai fazer toda a nossa volta desse jeitinho. Se foi contado certinho os pontinhos, aqui do outro lado, ó, na pontinha, também vai ter uma florzinha como essa. Se não deu certo, é porque a contagem aqui, né, de pontos ímpar aqui e lá não deu certo, tá? Aí você pode estar adaptando também vai dar certo. Se você fez aqui um pontinho aqui baixo, vai dar certo também. Só que no caso aqui a gente quer que os 2 cantinhos fiquem iguais, né? Então, sigam o pessoal fazendo, né, este mesmo padrão aqui por toda a volta. No cantinho aqui, né, foi a mesma quantidade de ponto, mas você pode estar aqui aumentando também, né, caso você prefira aumentar aí
se não deu assim esse cantinho certinho no seu ponto, tá bom? Então, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho e volto pra gente finalizar aqui a carreira. Então, aqui, ó, fiz todinha a volta, deu certinho, né? Contando os pontos, deu bem certinho. E agora aqui, pessoal, a gente vai dar uma puxadinha no nosso fio, vai vir aqui nesse de trás e vai puxar ele aqui pra frente. Agora, a gente pega os dois fiozinhos, ó. É um pouquinho complicadinho, mas é bom que a gente passe por baixo aqui, ó, dos dois e leva esse fio lá pra trás, pegando aqui todos os fios, né, pra não enroscar. Puxa aqui lá pra trás, opa, aí. E faz aqui uma corrente, pelo menos, né, pra gente tá cortando aqui o nosso fio. E aqui, pessoal, a gente vai esconder, né, a minha agulha de tapeceiro não tá aqui pra fazer bem delicadinho. Mas nesse caso dessa peça delicadinha, né, eu só vou esconder um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Vocês podem estar abrindo o fio, enroscando aqui em outro lugar, ó, e passando várias vezes, né, ali no mesmo lugar, pra poder estar aqui, né, escondendo por várias vezes o nosso fio. Pode passar colinha, do jeito que você está acostumado aí a estar arrematando o seu trabalho. Então, os cantinhos, ó, eles ficaram aí bem frisadinhos. Aqui tá do avesso, né? Mas ficaram aí bem frisadinhos. Então, pessoal, deixa eu só erguer vocês de novo aqui, balançar um pouquinho de novo vocês. Esse aqui, então, é o Suplá Camila, não vai caber todo aqui pra vocês, mas eu vou deixar, né, umas fotozinhas, uns videozinhos pra vocês estarem aí acompanhando, tá bom? Aí vocês fazem, né, a cor aí que vocês gostarem. Eu vou deixar o peso final e medida para vocês na descrição do vídeo. Então, pessoal, você pode estar aqui, né, se inscrevendo no canal para estar ajudando aí, né, no crescimento do canal. É gratuito, né, você se inscrever. Deixa aí também um comentário, né, para eu estar vendo aí se você gostou dessa peça. Se você fizer, você pode estar me marcando, né, @crochêdaGioficial, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Vou deixar para vocês aí, né, a minha página no Facebook, para vocês estarem também publicando lá o trabalhinho que vocês fizeram, tá bom? E caso você queira, pessoal, já está ativado aí, né, a função Seja Membro aqui do canal, tá bom? Você pode estar se inscrevendo, que é gratuito, e você pode estar ativando o Seja Membro, tem ali uma mensalidadezinha, e aí, né, eu disponibilizo lá para vocês as aulas antecipadas, né, e aí tem os benefícios lá também dos membros, tá bom? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Gostou? Curte, comenta, compartilha com um amigo, com amiga, e não esquece, se fizer, me marcar. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo.